Eu trabalho com cinema pela perspectiva da recepção, desde a minha graduação, e aí dei prosseguimento com esse trabalho no mestrado. Mas aí sempre fiz isso pela perspectiva da crítica, né, de cinema, de entender a crítica de cinema como esse vestígio de recepção, né, e de um grupo de atores com características bem específicas, né. No mestrado eu fiz isso pela perspectiva histórica do cinema nacional, a produção da crítica impressa nos jornais. E aí no doutorado eu tenho feito essa inclinação para essa compreensão desse nicho de produção, né, que vem em ascensão aí de uns anos para cá, que é essa produção, né, da crítica como uma possibilidade mesmo de conteúdo audiovisual. Eu trago aqui algumas considerações, não é a questão final da minha tese em si, mas eu trago algumas breves considerações que eu tenho feito durante o processo de análise. É um recorte específico dentro da tese, mas eu trago isso a partir de um estudo de caso, dois casos específicos, né, um comparativo entre eles, que é o caso da produção da Isabella Boscov, que é a crítica da Veja, né, e a produção para o canal dela, né, o Isabella Boscov no YouTube, e o Entre Planos, que é o canal do Max Valerese, que acabou se popularizando na produção de um formato de crítica que é o vídeo ensaio, né? Eu trago esses dois casos porque eles acabam representando dois extremos aí de produção, através do qual os outros, né, os outros atores, eles vão acabar trafegando entre um e outro, encontrando diálogo entre essas formas, né, de se entender a crítica como produto audiovisual. Meu ponto de partida aqui vem da classificação proposta pelo David Bordwell no Making Meaning, né? No início da década de 90, né, que ele se propôs a classificar ali a produção da crítica de cinema escrita, né, através do critério de público, né, os atores, os veículos onde esse conteúdo era publicado. Essa classificação da crítica escrita ele acabou dividindo em três, né, que é da crítica jornalística, né, que é especificamente a crítica dos periódicos massivos, né, dos jornais, que acabou criando um modo de fazer crítica muito específico e rígido na questão da estrutura, né, da compreensão de como é que se faz a crítica de cinema escrita. Ele tratava da crítica ensaísta, né, que era essa crítica das revistas especializadas e que já era uma crítica que trafegava ali entre a crítica jornalística e o que ele vai trazer depois, que é a crítica acadêmica. E a crítica acadêmica que vem a ser a crítica das publicações universitárias, né? Pode passar. Antes de começar a análise da tese, antes de começar, né, todo o processo da tese, eu fiz uma pesquisa exploratória na plataforma, né, no YouTube, para entender que conteúdo crítico era esse que estava em curso, né, e como é que essa tradição da crítica ela dialogava com essa produção aí dentro dessa plataforma, né. O que eu encontrei foi especificamente um quadro geral, que foi o quadro da crítica jornalística, né? E quando eu falo crítica jornalística aqui, não é necessariamente aquela crítica feita por jornalistas, mas a crítica que acaba obedecendo a todo um critério, um modo de fazer típico da crítica no jornalismo, né? De que é essa percepção da crítica como resenha, né? A crítica como guia de consumo, né? Dentro de uma proposta de estabelecimento de critérios de pauta, como, por exemplo, a questão da atualidade, né? A questão do critério de noticiabilidade do acontecimento, né?
Para um filme ser comentado por esses críticos, é necessário que ele esteja dentro dessa esfera do acontecimento, né? Ou seja, é necessário que ele esteja estreando naquela semana, é necessário que ele tenha sido indicado a algum tipo de prêmio, ou ele esteja participando dentro de algum espectro de alguma polêmica, né? Só que no YouTube, essa crítica jornalística, ela tem sido, que é da review, né, a resenha, ela tem sido feita cada vez mais também por uma cibercinefilia, né? Ou seja, um grupo de atores, né, que cresceu consumindo a crítica, né, nos jornais, revistas, online, né, nos fóruns, e também cresceu assistindo vídeos de YouTube sobre cinema, e por conta das possibilidades das ferramentas desse período digital, né, a questão da facilidade dos equipamentos, da mobilidade dos equipamentos, a própria existência de uma plataforma em que essa produção pode ser colocada, né, publicizada, se tornar pública para as pessoas, né, acaba fazendo com que esses outros atores, né, se espelhando nessa geração de críticos, acabe entrando aí nessa esfera de discussão, né. A predominância, se a gente for ver no YouTube, é dessa crítica, né? Então a gente vai ter, por exemplo, a predominância da abordagem de filmes estadunidenses, né? De filmes que são distribuídos pelas grandes empresas de distribuição no Brasil, né? Atuação no Brasil. E essa crítica jornalística, no caso, quando é pensada como audiovisual, normalmente ela traz como característica no texto muito próximo daquilo que a gente vê na vertente dela como escrita, né? E como alguns traços dela, né, a questão da presença do crítico na tela, né, comentando a obra, muitos apontam essa escassez, né, desse diálogo, daquilo que é dito com a produção, a oferta de imagens do filme. Por outro lado, a gente tem a exceção, né, desse grupo, né, que vinha sendo a produção do vídeo ensaio, né, que está em ascensão aqui no Brasil com algumas iniciativas, do Arthur Tuoto, a gente tem o Gustavo Cruz que faz isso, o Cinemascope também, e o Entre Planos, que acaba sendo o que tem mais visibilidade, né, na produção desse tipo de conteúdo. A gente tem a questão do vídeo ensaio, que a ascensão dele vem muito relacionada com a questão da produção acadêmica de vídeo ensaios nos Estados Unidos, né? Não no YouTube, mas no Vimeo. E esse formato, né, acabou sendo cooptado por outros atores também, nesse mesmo movimento aqui, que é característico dessa crítica jornalística no YouTube, de cooptação desse formato para a plataforma, né, para os atores que entram nessa plataforma. Diferente da crítica jornalística, a questão da escolha das pautas, ela acaba sendo muito vinculada à questão do repertório e dos gostos, né, desses atores. Mas é interessante perceber como, quando ela vai para o YouTube, esse vídeo ensaio, como ela, por conta de algumas questões que eu vou trazer mais adiante, por conta da característica da própria plataforma, né, que já não é mais um espaço para expressão somente, mas já virou um modelo de negócio, né, ela acaba trazendo algumas características dessa crítica jornalística, que é, por exemplo, a compreensão da questão do agendamento, né, da percepção do que está acontecendo, da questão da atualidade, que é um traço característico do jornalismo. Como, por exemplo, a gente, no Entre Planos, tem um vídeo ensaio em que o Max Valareza ele vai analisar a franquia, como a franquia Missão Impossível, ela vai, como existe uma espécie de marca nas cenas de ação da franquia Missão Impossível, a partir da estreia do filme no circuito, né? Ou vai falar sobre as atuações do ator Ryan Gosling quando
O Primeiro Homem estreou comercialmente no Brasil, vai falar da questão do terror contemporâneo na época que Hereditário estreou, então acaba que puxa algumas características aqui da questão jornalística. Também, por exemplo, a compreensão da inserção no vídeo, dessa coisa da articulação com a monetização, né? Vídeos patrocinados, por exemplo, quando ele vai e faz um vídeo ensaio sobre a série Mindhunter, e é um vídeo que é patrocinado pela editora Intrínseca, né, na época que a série estreava aqui na Netflix. Basicamente o formato acaba oferecendo essa questão da narração, né, um texto que é narrado acompanhado por uma edição de imagens, né, da obra que é feita pelo realizador, né, pelo realizador do vídeo. Essa inserção do vídeo ensaio no YouTube também, além dessa questão do critério da definição de pautas, também ela vai trazer, por exemplo, a questão da percepção desses atores da presença deles no vídeo na tela, né? Meio que uma articulação aí com a crítica jornalística. Né? Pode passar. Eu dividi algumas observações sobre os dois casos, né, a partir de 3 demandas específicas que eu tenho articulado na tese, que a primeira, que é a questão existem demandas de linguagem para essas críticas audiovisuais, né, que é a percepção de que já não é mais um conteúdo alicerçado única e exclusivamente na palavra, como a gente tinha a questão da crítica escrita, né? Então, da necessidade de, como analista, observar, por exemplo, os lugares da edição, dos cenários, né? De elementos como figurino, né? Recursos gráficos, a questão da performance para a câmera, né? do crítico, né? Por exemplo, a Boscov, a gente vê uma instabilidade muito grande no trabalho dela, dessa questão do uso das imagens do filme, né? E como o vídeo ele é todo calcado na apresentação dela para a câmera dentro de um cenário específico, né? Para o vídeo do canal dela, basta a presença dela, né? Tem uma autoridade crítica aí que vem da trajetória dela no impresso que basta nesse exercício, né, de construção do produto, né? Tem algumas referências pré-digitais, como, por exemplo, a questão da TV, né, do formato de televisão, né, de se pensar no conteúdo do canal como um programa de televisão, né, algumas influências dessa questão da percepção da construção de cenário, né, de vinhetas, da presença de vinhetas, né, e também da questão do cinema, o vídeo ensaio sendo um formato, né, que tem na base, né, toda a questão da edição e a edição nos moldes cinematográficos mesmo. E referências do pós-digital também, né, que essa cultura confessional lá dos vlogs, né, nos primórdios do YouTube, que é essa ideia de fazer um vídeo, não é o caso dos dois, mas de outros produtores, né, de fazer, de pegar um webcam e fazer um vídeo no quarto falando sobre algum assunto, né. Então esse modo de fazer esses conteúdos também incorpora essas influências. Tem algumas demandas da plataforma, como eu falei, não o YouTube, né, quando ele começou, né, a existir e ser utilizado pelas pessoas, tinha assim, a percepção dele como uma plataforma, um espaço para expressão pessoal, né? Hoje a compreensão do YouTube ela mudou muito da origem para cá, né? Ela tem, já é a compreensão do YouTube como modelo de negócio, né? A possibilidade de articulação do YouTube, de uso do YouTube como aquilo que aquele produtor de conteúdo tem como oferta central, assim, de conteúdo, não necessariamente vinculado a um site, não necessariamente vinculado a outras questões, né? O YouTube ele oferece, né, para o produtor de conteúdo ferramentas que viabilizam a monetização, né?
desse vídeo produzido e quem está nessa plataforma acaba incorporando essas percepções, né? Eu até citei na questão do caso do Interplanos, a questão da questão dos anunciantes, né? Da editora intrínseca ali determinando, por exemplo, o Mindhunter como pauta para ele, né? E a percepção da questão da sociabilidade como uma forma de aquisição de capitais, sejam capitais econômicos ou sociais, né? Pode passar. E a questão das demandas de sociabilidade, né? O que eu tenho percebido, por exemplo, uma comparação entre os dois, por exemplo, numa certa desarticulação do canal da Isabela Boscov no uso do canal do YouTube com relação a outros lugares em que ela também está presente, né? A página do Facebook ou o próprio blog da Veja ou o canal da Veja no YouTube, né? É uma participação um pouco desarticulada, né? Enquanto a percepção do uso da plataforma como um repositório, na verdade, de vídeos. Enquanto, por exemplo, no Interplanos, e aí já é um ator mais jovem, né, dentro desse campo, né, da crítica de cinema, a percepção do uso da plataforma como rede social, né, como ferramenta de sociabilidade, né. O Marx, com muita frequência, ele utiliza a questão do conteúdo que ele coloca no YouTube em uma associação muito grande, uma vinculação muito grande com aquilo que ele produz no Instagram e no Facebook. É um ator que ele faz questão de comentar e de interagir, vamos dizer assim, nas abas de comentários com o público que consome o conteúdo dele, né? É uma coisa que a gente não vê, por exemplo, no caso da Isabela, só quando ela vai usar a questão do Facebook, mas no YouTube ela não tem muita interação com os espectadores dela. Então, e toda essa articulação do Marx, né, entre essas redes sociais junto com o YouTube, ela vem muito nessa coisa da percepção de que estimular essa sociabilidade, né, traz para ele capitais, né, de uma autoridade que vai ser construída, né, que está em construção ali nesse contexto digital, né, enquanto que a Isabela, a gente já tem uma segurança muito grande daquilo que ela construiu com o público que acaba sendo fiel a ela desde os primeiros períodos dela, me parece. E nesse sentido a gente tem essa questão, né, da questão da reputação social do crítico, né, esse caráter, né, essa segurança da produção de conteúdo da Isabela Boscov na autoridade crítica que foi legada, que é legada da atuação dela no impresso, e essa percepção do Interplanos, né, como essa produção, né, que está uma construção de autoridade crítica, de impulso, que articula muito essas ferramentas do digital nesse esforço de construção, nesse esforço de diálogo com o público que consome os vídeos dele. Assim.